sei quantos de vocês já tiveram uma experiência que talvez em um lugar a sua vida foi marcada, a sua vida foi dividida naquele momento, talvez em uma circunstância, em um determinado local, em uma determinada ocasião, você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, você foi tocado, você foi chamado pelo Senhor, talvez em um local você recebeu a compreensão do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Isso aconteceu com muitas pessoas, e certamente se eu abrisse a oportunidade aqui, muitos dariam testemunho de algo sobrenatural que aconteceu na sua vida, em um determinado local, em um determinado ponto, de forma que aquele local se tornou uma memória, um memorial de um local da presença de Deus. Assim aconteceu, por exemplo, com Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco. Naquela estrada para Damasco, ele teve um encontro com o sobrenatural. Assim aconteceu com Samuel, quando ele estava no templo, e ele ouve a voz do Senhor que o chama, ele entrega um chamado. Assim aconteceu com Isaías, quando ele tem aquela visão do trono do Senhor, e o Senhor em majestade, se revelando, purificando os seus lábios e o chamando para cumprir o destino profético que o Senhor tinha para ele. Então, lugares de presença do sobrenatural. Assim aconteceu com Moisés. Lembra que ele está pastoreando o rebanho, de repente ele chega naquela montanha e ele vê a presença na forma de fogo, né? Ele vê ali a manifestação de Deus no fogo sobre aquela sarça que não se consumia. Então, são lugares da manifestação e do chamado divinos. E talvez você lembre de alguma situação, quem sabe num retiro aonde você foi, e Deus encontrou você e se revelou a você naquele dia. Quem sabe num culto especial, num culto jovem, ou numa determinada igreja que você foi, e naquele dia você teve um encontro, a presença do Senhor se tornou algo diferente na tua vida, como você nunca tinha experimentado antes. Eu não sei qual foi a tua experiência de ser impactado pela presença de Deus, e que essa experiência mudou a tua vida daquele dia em diante, te trouxe entendimento, revelação do propósito para a tua vida. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre esses lugares de encontro que se tornam um lugar espiritual, um lugar profético, um marco na nossa vida, com um propósito definido por Deus. E hoje nós vamos conversar sobre uma cidade chamada Betel. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 28, vamos começar lendo a partir do verso 10, Gênesis 28, a partir do verso 10, e eu quero contextualizar você aqui. O que está acontecendo é que Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, está fugindo do seu irmão, porque ele usurpou a bênção, ele roubou a bênção do seu irmão, e agora ele está jurado de morte. O seu irmão tem planos de matá-lo, e a sua mãe diz para ele fugir então e ir para a casa do seu tio lá em Padã Arã. Então ele sai de Berseba e ele está indo, viajando, fugindo do seu irmão para ir para a casa do seu tio, e nesse caminho ele para numa determinada localidade, e ali ele está cansado e ele toma uma pedra e decide dormir e descansar um pouco. E ali algo sobrenatural vai acontecer. Veja que Jacó, ele está aqui provavelmente com seus 70 anos de idade. E ele não foi naquele lugar ali para dizer assim, poxa, eu estou vindo aqui para um retiro de busca a Deus, de busca de poder, eu estou vindo aqui para esse lugar de uma vigília espiritual, eu estou vindo aqui para um momento de avivamento. Nada disso. Ele estava viajando, fugindo, talvez com muitas dúvidas e temores na sua mente, e ali cansado ele adormece, e algo sobrenatural. Eu quero dizer isso porque não foi Jacó que foi atrás, mas Deus veio ao encontro de Jacó.
Então vamos ler o texto bíblico, porque a primeira coisa que a gente encontra aqui nesse episódio é Deus, o próprio Deus, se revelando a Jacó, e nós vamos ver que essa revelação, Deus vai se apresentar a Jacó e vai fazer uma promessa que vai definir a vida, o propósito, o destino de Jacó. Quando Deus encontra você, quando Deus encontra a mim, o nosso destino é definido, o nosso propósito é entendido, porque Deus transforma destinos. Então Gênesis 28, 10, diz assim, aqui foi a primeira vez que temos o registro bíblico que Deus fala com Jacó, aos 70 anos de idade, a primeira vez que ele vai ouvir o Senhor. Então diz assim um texto bíblico, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Veja que Deus não disse para Jacó, eu sou o seu Deus. Ele diz, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai. E o Senhor segue dizendo, a terra em que agora você está deitado, olha a promessa, eu a darei a você, esse lugar aonde você se encontra, eu darei a você, Jacó, disse o Senhor, e a sua descendência, não apenas você, mas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E ele diz, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor vai dizer para Jacó, eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte a essa terra. Olha essa promessa, preste atenção. Jacó, eu serei com você, eu te protegerei, eu te multiplicarei, eu serei a tua proteção. Eu vou dar essa terra a você e a tua descendência, e eu vou te trazer de volta para cá, para esse lugar. Porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quantos creem que Deus cumpre cada uma das suas promessas? Glória a Deus. Então aqui nós vemos Deus se revelando a Jacó pela primeira vez, e Jacó, então ele desperta daquele sono impressionado. E quando Jacó pensa em tudo aquilo que ele viu, os anjos subindo e descendo aquela escada e o Senhor ao lado falando com ele, dando essas promessas tremendas, Jacó identifica aquele lugar onde ele está como um lugar do sobrenatural, da manifestação de Deus. Verso 16 e 17, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Este lugar se chama Betel, significa casa de Deus. Betel, a porta do céu. Muito bem, queridos. Aqui nós vemos, teve uma promessa, Jacó identifica como um lugar da manifestação de Deus, e aí, diante dessa percepção de que ele está num contexto sobrenatural, num contexto permeado da presença de Deus, com promessa, com manifestação poderosa, com o destino da sua vida definido a partir daquela revelação de Deus, Jacó então vai fazer uma consagração, ele vai consagrar aquele lugar e ele vai consagrar a própria vida dele ao Senhor. Porque até então o Senhor se revela como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Mas agora Jacó vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja também o meu Deus. Olha o que ele vai dizer, versos 18 a 21. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Então, aquela pedra que era um travesseiro, Jacó agora toma aquela pedra e faz dela um objeto de adoração. Ele erige aquela pedra como uma coluna, simbolizando um altar. Ele faz daquela pedra um pequeno altar. E sobre o topo daquela pedra, que agora está
sendo um altar, ele derrama o azeite. É o que diz o texto bíblico, que sobre o topo dela derramou o azeite. O azeite, queridos, era usado com dois propósitos. Ele era usado com o propósito de você consagrar, ou seja, você dedicar alguma coisa a Deus, ou era usado na questão de cura das enfermidades. Então aqui, Jacó pega esse azeite, derrama sobre aquele altar, que é uma pedra que foi erigida, dizendo, eu estou consagrando esse local. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aqui nós vemos outro princípio importante que acontece aqui no contexto de uma aliança, de um pacto que está sendo feito, que Jacó está fazendo com o Senhor. Ele muda o nome. Ele muda o nome do lugar. Quando a gente muda o nome, está sendo mudada a identidade, está sendo mudado o destino e o propósito. Sabe, queridos, muitas vezes nós encontramos na Bíblia Deus encontrando com pessoas e mudando o nome daquela pessoa. Jacó era um desses, que ele tinha o nome de usurpador, de enganador, de suplantador, e Deus o encontra e diz, agora você vai se chamar Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Deus chama Abraão, que se chamava pai pequeno, e ele vai dizer, eu estou mudando teu nome para Abraão, pai de multidões. Deus vai mudar o nome de pessoas que ele chama. Jesus chama Pedro e muda o seu nome. E na mudança de nome significa um destino está sendo traçado, está sendo estabelecido. Um propósito de Deus para a sua vida está sendo definido a partir disso. E ali Jacó dá um nome para aquele lugar. Não mais Luz, que significava amendoeira. Mas ele está dizendo, esse lugar, a partir de agora, tem uma nova identidade. Qual é a identidade? Casa de Deus. Casa de Deus, queridos, é uma identidade muito poderosa, porque significa lugar da presença, da habitação de Deus. Então Jacó estava dizendo, a partir de agora, esse lugar vai ser conhecido e vai ser frequentado. As pessoas vão se dirigir para cá, as pessoas vão buscar esse lugar, porque sabem que a presença de Deus está aqui. E aí Jacó também faz um voto quanto à sua vida. Segue o texto dizendo, Jacó fez também um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ou seja, o que Jacó fez com aquela declaração quando ele desperta do sonho? Jacó, em primeiro lugar, ele consagra aquele lugar para ser um centro de adoração, de invocação a Deus, a Jeová. Ele muda o nome, estabelece para aquele lugar um novo destino, que passa a ser conhecido como casa de Deus, para onde seriam trazidos dízimos, ofertas, e ali as pessoas cultuariam a Deus. Então ali deveria ser um lugar espiritual, onde as pessoas teriam comunhão com Deus, porque ele vai dizer, esse lugar é a porta do céu. Queridos, quando a gente fala de porta é um objeto que nos concede acesso ou não. Quando Jacó está dizendo aqui a porta do céu, ele está dizendo, a partir desse ponto, desse local, eu estou tendo acesso a uma dimensão espiritual que eu nunca experimentei antes. Eu estou tendo acesso a uma comunhão, a uma relação, a visões espirituais, a promessas divinas, a mudança de vida. Aqui é a porta, que é um ponto de conexão com o céu. É a porta do céu. E aí, quando isso acontece, Jacó segue o seu caminho para a casa do seu tio, e a partir daquele momento, o que aquele local chamado Betel vai se tornar? Em primeiro lugar, vai se tornar o cumprimento profético de tudo aquilo que aconteceu naquele dia, naquela viagem. Nós vamos encontrar, veja aí comigo, Gênesis 31, 13. Agora, 20 anos mais tarde, Jacó foi para a casa do seu tio, permanece ali com o tio, 20 anos, se casa, tem os seus filhos, e chega um momento de Jacó
sair da casa do seu tio, e aí o próprio Deus vai falar com Jacó novamente e vai lhe dar uma instrução baseada naquilo que aconteceu 20 anos antes, naquele local. Veja aí comigo o texto bíblico. Gênesis 31, 13, o Senhor falou com ele, eu sou o Deus de Betel. Olha como que Deus está se revelando agora para Jacó. Jacó, eu sou o Deus de Betel, lá daquele lugar que você consagrou para ser um lugar de adoração. Pois bem, eu assumi, eu estou confirmando aquela consagração. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. É interessante que é o oposto do chamado de Abraão, porque o chamado de Abraão, o Senhor diz: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora ele está falando com Jacó. Jacó, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Mas todo chamado tem um propósito, tem uma direção do Senhor. E aí nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 35, verso 1, o Senhor falando novamente com Jacó sobre Betel. E ele diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha o que Deus está dizendo para Jacó. Jacó, naquele dia, 20 anos atrás, você erigiu a pedra como um altar e derramou óleo sobre ela. Agora eu estou te instruindo que você volte àquele mesmo local e edifique ali um altar ao Deus que se revelou a você. Há um Deus que fez promessas a você. Há um Deus a quem você consagrou a sua vida e fez um voto de que eu seria o teu Deus. Volte àquele lugar e levante um altar. Verso de número 6 aí do capítulo 35. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, isto é, a Betel, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porquanto ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Verso de número 14. Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Coisa tremenda. Então, aquele lugar começa a se cumprir sobre aquele lugar, naquele evento específico que tinha acontecido 20 anos atrás, tudo que Deus prometeu e tudo que Jacó votou. Sabe, queridos, as promessas que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Talvez nós estamos vivendo um tempo do imediatismo, que nós queremos ver as promessas se cumprindo hoje, amanhã. Nós não queremos esperar, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Pode ser que está demorando 1 ano, 5 anos, 10 anos, não desista, siga crendo na promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel, e Ele vai cumprir isso na tua vida. Não importam as circunstâncias, quão difíceis são as situações que você está enfrentando, Ele vai cumprir as promessas. E aí, o Senhor cumpre, Ele começa a cumprir tudo que foi falado acerca de Betel. E aí nós vamos ver aqui, lembra que na promessa o Senhor falou: eu darei a você e a tua descendência. O que acontece depois desses 20 anos, que Jacó volta para aquele lugar e erige um altar e derrama ali ofertas sobre aquele altar? Bom, depois Jacó vai voltar, enfim, para Canaã. E aí vai vir uma fome sobre Canaã, e vai ter aquela trama toda que a gente conhece da história de José, que acaba sendo vendido pelos outros filhos de Jacó para Potifar, né, para uma caravana de ismaelitas que leva o José até o Egito, e ali o José se torna governador do Egito, e vem uma fome sobre Canaã. E resumindo a história, não temos tempo para contar toda, mas José e sua família todos se mudam para o Egito e vão habitar ali por 430 anos. Então veja, nesse período, Betel não pertence a Jacó, Betel não pertence à sua descendência, porque Jacó e sua descendência estão no Egito. E na verdade, grande parte do tempo no Egito eles estão como escravos, até que Deus envia Moisés para libertá-los e os tira do Egito, os leva até o Sinai, os conduz à terra
que havia prometido, eles se rebelam, por incredulidade não querem entrar, voltam para o deserto, ficam mais 40 anos, até que finalmente, sob a liderança de Josué, eles vão entrar na terra prometida e conquistá-la. E essa região aqui de Betel ficava em Canaã, na terra prometida, na região de Efraim. Então, quando Josué vai conquistar a terra, já se passaram aí cerca de 500 anos. Mas lembrem, Deus mantém a sua promessa. Deus falou que daria a Jacó e aos seus filhos, a sua descendência, aquela terra. E agora Josué conquista a terra cerca de 500 anos depois. E aí, depois que a terra é conquistada, Betel é conquistada e agora está sob domínio dos descendentes de Jacó, conforme o Senhor prometeu, nós vemos todas aquelas promessas de um lugar de adoração acontecendo na vida, naquele lugar chamado Betel. Veja comigo Juízes 20, 18. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram aonde? Subiram a Betel. E ali em Betel, o que eles fizeram? Consultaram a Deus, porque ali é casa de Deus, é um lugar onde se tem um encontro com Deus, é um lugar onde tem comunhão com Deus. E consultaram a Deus, dizendo: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E algo acontece, nós vemos o Senhor falando com o povo naquele lugar. Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Ainda em Juízes 20, verso 26, vai dizer que então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram aonde? A Betel. E choraram e ali se assentaram perante quem? Perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram, o que foi oferecido naquele lugar? Holocaustos, ou seja, sacrifícios, ofertas pacíficas perante o Senhor. E diz que eles consultaram o Senhor, porquanto a arca do Senhor, a arca da aliança, estava ali naquele dia. Então nós vemos que Betel se torna, de fato, um lugar onde se pode consultar a Deus. Deus, Ele gosta, Ele deseja que nós, seus filhos, o consultemos, que nós o busquemos, que nós vamos a esse lugar onde Ele se manifesta. Sabe, queridos, é tão importante a gente estar na igreja cultuando a Deus, porque na igreja é um lugar que o Senhor se manifesta. Por isso que tem uma cultura e um esforço de uma mentalidade aí dizendo assim: olha, não precisa mais ir para a igreja, fica em casa, fica tranquilo, Deus está em todo lugar. Deus de fato, Ele é onipresente, mas há lugares que Ele escolheu para se manifestar. E a igreja, onde o seu corpo se reúne, há uma promessa que o Senhor diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Além disso, além de se tornar um lugar onde se podia consultar a Deus, um lugar onde o Senhor cumpriu a promessa de que aquele lugar pertenceria a Jacó e a sua descendência, Betel se tornou um lugar de adoração. Veja comigo aí, 1 Samuel capítulo 10, verso 3. Saul tinha acabado de ser ungido rei, e agora o profeta Samuel fala para Saul assim: olha, você vai encontrar alguns sinais que estão confirmando que o Senhor é com você e te ungiu rei. E entre esses sinais ele vai dizer: então passarás adiante dali e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens. Para onde estavam indo esses homens? 3 homens que sobem a Deus a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Então as pessoas começaram a utilizar aquele lugar chamado Betel. 520 anos antes, quando Jacó teve um sonho, um encontro com Deus ali, e que aquele lugar foi consagrado para ser um lugar de adoração, um lugar de consulta, um lugar onde as pessoas buscariam a Deus, a porta do céu, a casa de Deus, lugar de comunhão, lugar de interação com o Senhor. Que coisa tremenda, queridos. Como é maravilhoso a gente ver ao longo da história, os anos se passando, os séculos se passando, e Deus mantendo-se fiel à sua promessa. Betel, casa de Deus, Betel, porta do céu. Agora, o que é chocante quando a gente olha para a história desse lugar, queridos,
é que aquele propósito que foi estabelecido quando Jacó fugia do seu irmão, e ali ele tem aquele sonho, tem aquele encontro com Deus, esse propósito foi desvirtuado. Algo que foi iniciado como um propósito de bênção, se converteu em maldição. Como que um lugar chamado para ser porta do céu e casa de Deus, se converte em uma porta para o inferno e casa de demônios? Aconteceu isso com Betel. Isso aconteceu por causa da falta de temor do Senhor, de um rei, e a falta de confiança de um outro rei. Para contextualizar aqui, depois que Davi se torna rei, ele vai ter um filho chamado Salomão. E esse filho era um filho que Deus tinha renovado com Salomão uma promessa de abençoá-lo, de fazê-lo próspero. Deus se revela a Salomão no templo que ele constrói e diz: Salomão, eu vou estar atento às orações que se fizerem nesse lugar. E o Senhor abençoa o rei Salomão como nenhum outro rei na história foi abençoado, com riqueza, com um reino glorioso. E só que Salomão, ele não se mantém fiel a Deus. Ele se casou com muitas mulheres e essas mulheres perverteram o seu coração, e Salomão se deixou levar pelo desejo dessas mulheres e começou a construir lugares de adoração para outros deuses. Deuses dos quais o Senhor disse que o povo de Israel não deveria adorar, senão somente a Jeová, o Deus de Israel. Mas eles não se mantiveram fiéis, eles abandonaram o seu compromisso. Salomão abandonou o compromisso de fidelidade que deveria ter com Deus, e o Senhor ficou triste com isso. Então, por causa do temor do Senhor, a falta de temor do Senhor, o Senhor disse: bom, já que Salomão não foi fiel a mim, eu vou tirar o reino dele. Sabe, queridos, Deus nos dá promessas, Deus nos dá bênçãos, mas quando nós escolhemos e obstinadamente permanecemos no erro, nos desviamos do Senhor e não queremos voltar, nos arrepender, nós perdemos bênçãos que Ele nos dá. E o Senhor falou isso: eu vou tirar o reino de Salomão. E aí, só que o Senhor fala assim: mas eu não vou tirar nos dias de Salomão, eu vou tirar nos dias do filho dele, que seria Roboão. E aí, nos dias de Roboão, o Senhor manda um profeta chamado Aías encontrar com um homem da terra de Efraim, filho de um homem chamado Nebate. E esse homem Jeroboão, o profeta Aías encontra com ele e diz: eu vou tirar 10 tribos, porque havia 12 tribos de Israel. Ele disse: eu vou tirar 10 tribos e vou dar a você. Então vamos ver o texto bíblico. Então olha só o que acontece. A falta de temor do Senhor de Salomão levou o reino de Israel a ser dividido em 2 reinos, se tornando o reino do norte, ou o reino de Israel com 10 tribos, e o reino do sul, ou o reino de Judá, com a tribo de Judá e Benjamim. Agora acompanhe comigo aí, 1 Reis 11, 29 a 31. Eu estou dizendo isso, queridos, porque há um alerta aqui para mim e para você. Por causa da falta de temor de um rei, por causa da falta de confiança de outro rei no Senhor, esses que eram descendência de Jacó, eles não preservaram a herança espiritual que receberam de Deus. Filho, filha, jovem, você que está aqui, preste atenção. É preciso que você seja fiel à herança espiritual que Deus concedeu aos seus pais e aos seus avós. Preserve, tenha um compromisso com isso. Porque se você não preservar, não apenas você, mas as gerações seguintes vão ser comprometidas e vão perder aquilo que Deus garantiu como uma promessa lá atrás para os seus pais, para os seus avós. Às vezes você está vivendo a sua vida sem refletir no impacto das escolhas irresponsáveis de viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, sem o temor do Senhor, fazendo as coisas do teu jeito.
e nem imagina o impacto que isso vai ter sobre a sua vida e sobre as gerações seguintes. Nós somos chamados, eu e você, para preservarmos a herança espiritual que Deus concedeu aos nossos pais e aos nossos avós. Eu não sei quanto a você, quantos aqui nasceram num lar em que o seu pai, ou a sua mãe, ou seus avós, seus bisavós serviam a Cristo. Mas eu quero que você saiba que Deus fez promessa a eles acerca da tua vida, acerca da tua geração e dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. E as promessas do Senhor são promessas de bênção. Deus, ele tem pensamentos de fazer você prosperar e não de mal, como de Jeremias 29:11. Mas exige da nossa parte um comprometimento em manter isso. Então acompanhe comigo aí, Reis, capítulo 11, a partir do verso 29. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Silóia o encontrou a caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Verso 33. Por que Deus estava tirando o reino de Salomão? Aí o verso 33 explica: porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Verso 37. Aí Deus faz uma promessa para Jeroboão. E essa promessa é tremenda. Olha só que promessa. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma. E você será rei sobre Israel. Olha o que o Senhor fala para Jeroboão. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você. A mesma promessa que Deus fez com Jacó lá atrás. Eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa, como edifiquei a Davi, e darei Israel a você. Em outra versão diz: eu farei de você uma dinastia, ou seja, os seus descendentes sempre ocuparão o trono de Israel, assim como eu prometi a Davi. Então, que promessa tremenda, que oportunidade. Preste atenção, queridos, que oportunidades chegam diante de nós, oportunidades providenciadas por Deus. Agora, cabe a mim e a você decidir o que eu vou fazer com essa oportunidade que Deus está me dando. A minha escolha, a minha decisão vai definir se eu vou ter um futuro de bênção para mim, para as minhas gerações, ou se eu vou ter um futuro de maldição. Infelizmente, Jeroboão, ele não aproveitou dessa oportunidade. Por quê? Porque ele não confiou no Senhor. Então, 920 anos depois que Jacó fez aquele voto ao Senhor, quando ele teve aquele sonho lá em Betel, nós vamos encontrar agora Jeroboão, rei sobre 10 tribos, exatamente ali naquele lugar onde Deus se revela a Jacó, onde Deus fez promessas, não apenas para Jacó, mas para a sua descendência, que incluía Jeroboão, de que aquele lugar seria um lugar de adoração, porta do céu, casa de Deus, lugar de bênção, lugar de mudança de destino, lugar onde as pessoas consultariam a Deus, onde ofereceriam sacrifício, onde teriam comunhão com Deus, exatamente naquele lugar. Olha o que Jeroboão faz. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25, leia comigo aí. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, olha aqui a insegurança do rei, porque o reino estava dividido. Então tinha Roboão como rei em Judá, e ele estava como rei em Israel, no reino do norte. Aí o que Jeroboão pensa? Porque lá em Jerusalém, em Judá, estava o templo que Salomão tinha construído, e para ali as pessoas iam adorar a Deus. Olha o que Jeroboão pensa. Agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, que estava lá em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá.
eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então ele ficou preocupado das pessoas irem adorar a Deus em Jerusalém e ele perdeu o reino, e ele ser assassinado e morto. Mas Deus havia prometido a ele: se você for fiel a mim, guardar os meus mandamentos, você reinará e você terá uma dinastia. Queridos, a nossa falta de confiança nas promessas de Deus nos leva a fazer escolhas tolas, erradas, e nos fazem perder a bênção que Deus tem para nós. Então olha o que acontece, seguindo o texto. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um dos bezerros aonde? Em Betel, e o outro em Dan. Verso de número 32, olha o que ele faz, ele não apenas põe um bezerro em Betel, e ele institui uma festa, porque lá no templo de Salomão, lá em Judá, havia uma festa no 15º dia do mês, que era a festa dos tabernáculos, e o povo ia para lá adorar. Ele decide instituir uma festa igual, mas agora em Betel, de adoração a um bezerro de ouro. Olha o que diz o verso 32, instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ou seja, Deus fala para Jacó: Jacó, volta para Betel, levanta um altar, derrama sobre esse altar oferta e consagra esse lugar como a casa do Deus de Betel, lugar de adoração, de sacrifícios, onde as pessoas trarão os seus dízimos, as suas ofertas e terão comunhão comigo. E aquele lugar funcionou assim muito tempo. Agora o Jeroboão vem e desvirtua, e ele levanta um altar, mas não ao Deus de Israel, senão a um bezerro de ouro. E diz: também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Então, depois que Jeroboão faz isso, o que aquele lugar, Betel, se torna? Em primeiro lugar, se torna um lugar de idolatria, uma casa de demônios. Aquilo que foi chamado como casa de Deus, agora é uma casa de demônios, porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 19 e 20, que quando alguém oferece uma oferta, um sacrifício a um ídolo, na verdade está oferecendo a demônios. Então ali foi um ídolo levantado na forma de um bezerro, e as pessoas começaram a oferecer. Sacerdotes, não os consagrados por Deus, mas sacerdotes consagrados pelo próprio rei Jeroboão, começam a oferecer sacrifícios sobre aquele altar a demônios. Ou seja, aquele lugar que outrora era chamado de porta do céu, lugar de acesso às coisas celestiais, ao reino de Deus, a destinos proféticos, a chamado de Deus, a bênção e a promessas divinas, se torna um lugar de maldição, um local onde as pessoas vão morrer, onde as pessoas vão perder a sua vida morrendo na idolatria. E ele vai dizer sobre aquele bezerro: eis aqui os teus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ele vai usar a mesma frase quando o povo saiu do Egito e chegou ao pé do Monte Sinai, e Moisés está há 80 dias lá na presença do Senhor, no cume do monte. Eles dizem: olha, quanto a esse Deus, Moisés está há 40 dias na verdade, ele diz: olha, quanto a esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, então faça-nos deuses que vão nos levar de volta para o Egito. E aí o Arão, que estava responsável pelo povo, recebe ali os pingentes, o ouro, as joias que eles têm, e ele forma um bezerro de ouro, e ele vai declarar exatamente essas mesmas palavras: eis aí, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. E lá em cima o Senhor fala: olha, Moisés, o povo que você tirou do Egito depressa se corrompeu, fez para si um bezerro de ouro. Queridos, e como resultado daquela idolatria lá no pé do Monte Sinai, que o povo se entregou à farra, a Bíblia vai dizer que 3.000 pessoas morreram como juízo. Quando nós distorcemos o propósito, o chamado, a herança divina, para adequar algo para o nosso próprio interesse, de acordo com o nosso jeito de fazer as coisas, nós distorcemos
e acabamos colhendo morte em vez de vida e promessa. Muito perigoso, muitos ministérios, igrejas que nascem aí, onde as pessoas decidem criar para si todo um sistema religioso que não tem nada da direção de Deus, mas movido por ganância, por vaidade, as pessoas tentam fazer culto e adoração a deuses que não são o Deus de Israel. Então se tornou esse lugar de idolatria. Betel também se tornou de tal forma um lugar de tristeza aos olhos de Deus, que o Senhor vai mandar profetas até aquele lugar para alertar o povo que eles estavam no caminho errado, que deveriam voltar ao destino, voltar ao propósito original, né? Voltar àquela bênção que Deus estabeleceu, dali ser um lugar de adoração a Deus. Olha o que acontece em 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 5. Vai dizer que o Senhor manda um profeta lá de Judá, do reino do sul, até Betel, com uma mensagem, olha só. 1 Reis 13, 1 a 5. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar. Veja, aquele altar, que agora estava sendo usado para idolatria. Altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você, e ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estarão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. E a partir daquele momento, queridos, apesar dessa manifestação sobrenatural, da mão do rei ter ficado esticada ali, apesar do altar ter se fendido, esse rei Jeroboão, que distorceu o propósito, ele não se converte, mas ele restaura esse altar e continua usando esse altar para idolatria, e na verdade esse altar vai permanecer ali por 308 anos. 208 anos, todos os reis que sucederam a Jeroboão, todos eles foram reis ímpios, perversos e maus aos olhos do Senhor. Não teve uma exceção, queridos. E isso durou 208 anos, até que chegou o tempo que o Senhor, tendo enviado profeta após profeta para alertar o povo e trazê-lo de volta ao princípio de adorar o Deus de Betel, e o povo não se convertiu, o Senhor falou: então é assim, tudo bem, então vocês vão ser deportados. E o Senhor envia o rei da Síria. Em 722 vai acontecer a deportação do reino do norte, e aquelas 10 tribos se tornaram como as tribos perdidas de Israel, porque elas foram espalhadas entre o império da Síria, para não mais voltarem ao território de Israel. E aí, 100 anos depois da deportação do reino do norte para a Síria, nós vamos ver que aquilo que o homem de Deus profetizou vai se cumprir. Agora existe um rei em Judá chamado Josias, e Josias vai até aquele lugar para destruir aquele altar. Veja aí comigo 2 Reis, capítulo 23, verso 15. Josias também derrubou o altar que estava em Betel, e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Olha qual foi o propósito daquele altar: levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Então, queridos, qual foi a consequência do propósito ter sido desvirtuado? Em primeiro lugar, o povo da aliança, o povo de Deus, se distanciou dos caminhos do Senhor.
É tão triste você ver pessoas que têm os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos se distanciando da aliança com Deus, para seguir a sua própria vontade. Isso tudo porque aquele homem disse: basta de subir a Jerusalém, eis aí os teus deuses. Quando você ouvir palavras, sugestões dizendo: olha, não precisa ir para a igreja, basta que esse negócio de ir para a igreja, tome cuidado, porque isso é um convite sutil ao distanciamento da presença do Senhor. Segunda consequência, nós vemos um reino geracional de impiedade. Os 18 reis que sucederam Jeroboão I no reino do norte, todos foram ímpios. Então, a tua decisão de seguir, de não guardar a herança espiritual que você recebeu do Senhor, tem um impacto sobre as gerações seguintes. E aqueles que virão depois estarão trilhando uma história de distanciamento do Senhor. Terceiro lugar, terceira consequência, a perda da terra e da promessa. Queridos, Deus deu aquela terra chamada Betel a Jacó e a seus descendentes. Mas por causa que Jeroboão, Salomão na sua infidelidade, Jeroboão na sua falta de confiança em Deus, não preservaram aquela herança, aquilo que era para ser bênção, uma herança, eles foram tirados. Às vezes o Senhor te colocou num local de trabalho, onde Ele prometeu bênção para você, e a sua falta de confiança em Deus, a sua falta de temor do Senhor, pode levar a você a ser tirado daquele lugar que era para ser bênção na tua vida. Algo que o Senhor te deu, colocou diante de você, de repente você perde aquilo, você é tirado daquilo, e aquilo é entregue a outro, porque você não teve um compromisso de preservar. Ainda uma quarta consequência muito séria é a perda da identidade cultural. As tribos do Reino do Norte foram deportadas pelos assírios em 722 a.C., não retornaram à terra de Israel. Sabe o que aconteceu com eles? Com todas aquelas tribos lá, a maioria das pessoas foram assimiladas pela cultura dos assírios. Que significa? Eles se mesclaram, eles se envolveram com a cultura para onde foram deportados e perderam a sua identidade cultural. Sabe o que significa, queridos? Que quando nós não guardamos a herança que Deus deu aos nossos pais, nós acabamos tendo a nossa identidade como crentes comprometida, porque nós vamos nos misturar com a cultura do mundo, nós vamos abraçar comportamentos e práticas que já não mais nos identificam como servos e servas de Deus. Foi o que aconteceu com as tribos do norte. E, por último, queridos, não menos sério, o encurtamento da linhagem. Você vai encontrar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse promessas de Deus de dar uma descendência abençoada, próspera, longa, bênção sobre os filhos dos filhos, até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós vemos o Senhor fazendo promessas para a descendência de Abraão, para a descendência de Isaac, descendência de Jacó, descendência de Davi. E Deus havia feito uma promessa para a descendência de Jeroboão, dizendo que não faltaria rei que o sucedesse numa dinastia tão abençoada quanto seria a de Davi. Mas sabe o que aconteceu com a descendência de Jeroboão? A Bíblia vai nos relatar. Ele vai ter um filho chamado Nadab, que reina por apenas 2 anos e é assassinado. E depois de Nadab, todos os demais descendentes são executados, são exterminados, e a linhagem de Jeroboão acaba, é exterminada. Acabou a descendência. A linhagem foi extinta. Então, queridos, se Jeroboão tivesse sido um homem fiel, aproveitasse aquela oportunidade que Deus colocou diante dele, provavelmente os 2 reinos, cada reino teria um lugar de adoração ao Deus de Israel. As pessoas estariam servindo a Deus e desfrutando de todas as promessas. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para você pensar sobre aquele lugar onde Deus se revelou a você, te deu um chamado, te deu uma instrução, te fez uma promessa. O quanto você está zelando por aquilo que Deus te falou, o quanto você está transmitindo isso aos teus filhos sobre aquela promessa que Deus fez a você, o quanto que você está guardando e se empenhando
para que aquilo que Deus entregou e confiou a você continue cumprindo o propósito que Ele estabeleceu. Ou quanto que você está sendo displicente e deixando com que esse propósito seja desvirtuado, fazendo as coisas do seu jeito, ao seu prazer, de acordo com a sua conveniência, talvez por não confiar em Deus ou por não guardar o temor do Senhor. Há consequências, queridos. O nosso Deus é um Deus geracional. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não está olhando apenas para o nosso ser. Ele está olhando para toda uma linhagem que vem depois de nós. E Ele quer abençoar. Ele quer abençoar os nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Mas isso passa por um compromisso que nós devemos guardar a herança que Ele nos deu. Você entendeu essa palavra? Talvez a tua casa, a tua família, o teu cônjuge, a tua esposa, o teu esposo, Deus colocou ali para que a tua casa seja casa de Deus, lugar de bênção, lugar de prosperidade, lugar de invocar o nome do Senhor, lugar de alegria, lugar de prosperidade. E de repente, por você não cuidar desse relacionamento, aquilo está se tornando uma porta do inferno. Talvez o lugar de trabalho onde o Senhor te colocou, para que seja bênção na tua vida, para que seja prosperidade, por você não ter uma atitude correta, talvez uma atitude de murmuração, de reclamação, de não confiar em Deus, de não confiar na sua promessa, aquilo está se tornando um inferno na sua vida. Mas o propósito de Deus é que seja a casa de Deus. Então nós precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Deus tem as suas promessas e Ele vai cumpri-las a seu tempo. Mas se nós formos infiéis, nós perdemos, nós vamos ser tirados daquele lugar que Deus deu para nós. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você a pensar aí nas promessas que o Senhor te fez, em lugares onde você esteve um dia, Deus te falou e te fez uma promessa e se revelou a você. E que você volte para o Senhor agora e diga: Senhor, eu não quero desperdiçar as oportunidades que o Senhor colocou diante de mim. Senhor, eu quero ter um compromisso de ser diligente em conservar a herança espiritual que o Senhor confiou aos meus pais, aos meus avós. Talvez você teve um pai que era um homem de Deus, um pregador, uma avó que era uma intercessora, que era uma mulher de Deus, e aquele mesmo fervor que eles viviam, você já não está conservando. É tempo de você se voltar para o Senhor hoje e dizer: Senhor, eu quero preservar a casa de Deus, eu quero preservar Betel, eu quero preservar a porta dos céus aberta, para que não somente a minha vida, a minha geração, mas aqueles que virão depois de mim continuem tendo esse fluxo de comunhão com o Senhor. Te louvamos e te adoramos pela tua palavra que foi anunciada nessa manhã, Pai, que nos chama para uma responsabilidade geracional, multigeracional. O Senhor nos abre os olhos do entendimento, o Senhor revela a tua palavra a nós nessa manhã, mostrando aqui um princípio tão importante e tão verdadeiro, Pai, que nós não podemos negligenciar e perder. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que cada um de nós nessa manhã possamos sair daqui nessa manhã convictos da nossa responsabilidade, do compromisso que nós devemos ter, Senhor, de herança que nós um dia recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, Pai, mas que talvez hoje estamos vivendo de uma forma desleixada, com práticas, estamos nos assimilando a uma cultura do mundo. Senhor, estamos perdendo a nossa identidade como servos e servas de Deus, porque não estamos temendo ao Senhor, não estamos confiando no Senhor. Queremos nessa manhã nos arrepender e dizer: Pai, estamos voltando para Betel, estamos voltando para restaurar o altar, para edificar o altar, para exaltar o Teu nome, para voltar ao chamado, ao cumprimento das promessas que o Senhor tem feito para nós. Estamos voltando para aquele lugar de comunhão, para oferecer os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa vida ao Senhor e trilhar o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a ser uma igreja responsável, uma igreja madura, uma igreja multigeracional, cuja bênção que é proclamada aqui vai se estender pelas gerações que virão, e o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Nós oramos assim, no nome santo e precioso de Jesus.